No vídeo de hoje, vamos falar da flor suculenta. Suculentas são plantas resistentes à seca nas quais as folhas, caule ou raízes se tornaram mais carnudas do que o normal, devido ao desenvolvimento de tecidos que armazenam água. Outras fontes excluem as raízes na definição de suculentas. Na horticultura, o termo suculenta é às vezes usado de uma forma que exclui plantas que os botânicos consideram suculentas, como os cactos. No entanto, na terminologia botânica, os cactos são suculentas. As plantas adaptadas para viver em ambientes secos, como as suculentas, são denominadas xerófitas. Mas, nem todas as xerófitas são suculentas, uma vez que existem outras formas de adaptação à escassez de água, como pequenas folhas enroladas ou coriáceas. O armazenamento de água frequentemente dá às plantas suculentas uma aparência mais inchada ou carnuda, uma característica conhecida como suculência. Habitat. As suculentas são capazes de crescer em condições que são inabitáveis por outras plantas. Muitas suculentas são capazes de se desenvolver em condições secas e algumas podem durar até 2 anos sem água, dependendo de seus arredores e adaptações. Suculentas também podem ocorrer ocasionalmente como epífitas, crescendo em outras plantas com contato limitado ou nenhum contato com o solo e são dependentes de sua capacidade de armazenar água e obter nutrientes por outros meios, entilampsia. Aparência. Existem suculentas semilenhosas de porte arbóreo, como a Yucca elephantipes, que pode atingir até 10 metros de altura. No outro extremo estão as minúsculas e raras plantas pedra, com cerca de 2 centímetros de diâmetro, nativas das regiões subtropicais áridas no sul da África, que geram belíssimas flores com mais que o dobro do seu tamanho. As suculentas são frequentemente cultivadas como plantas ornamentais por causa de sua aparência marcante e incomum, bem como sua capacidade de prosperar com o mínimo de cuidado. Suculentas em vasos podem crescer na maioria dos ambientes internos, porém gostam de bastante luminosidade e se inclinam facilmente para encontrar o melhor ângulo. Portanto, o ideal é virar os vasos de tempos em tempos para que a planta receba luz em todas as suas partes. As suculentas de sombra se tornam a opção ideal para aqueles que desejam cultivar essas belezinhas em ambientes internos como terraço, varanda ou jardins que recebem pouca luz natural. Perfeitas para quem mora em apartamentos ou deseja levar um pouco da natureza para dentro do escritório ou espaço comercial, as suculentas de sombra certamente irão trazer frescor e renovar a sua decoração. Alguns tipos de suculentas. 1. Suculenta zebra. Originária da África do Sul, a suculenta zebra apresenta tamanho médio e pode atingir até 20 centímetros de altura. Suas folhas são grossas, triangulares e pontiagudas com verrugas brancas que se contrastam com o fundo verde escuro. Essas suculentas de sombra, embora pequenas, são muito resistentes a baixas temperaturas e pragas. 2. Babosa. A babosa também pertence ao grupo das suculentas de sombra. A planta, quando chega à fase adulta, produz de 15 a 30 folhas por ano. Podendo ser cultivada em vasos, jardineiras, terraços, varandas e jardins, a babosa é formada por folhas firmes e carnosas cujo interior é composto por um líquido viscoso e bem macio. 3. Aloe cymbiformis. A suculenta Aloe cymbiformis é uma planta de fácil cultivo que costuma resistir a baixas temperaturas, porém quando regada de forma constante pode apodrecer e morrer. Conhecida como estrela do mar ou planta esmeralda, a Aloe cymbiformis também pertence ao grupo das suculentas de sombra. 4. Dedo de moça. As plantas dedo de moça são suculentas pendentes de sombra muito utilizadas para decorar as paredes dos ambientes internos, já que são capazes de atingir até 1 metro de comprimento. Conhecida também como rabo de burro, o dedo de moça é muito resistente e exige pouca manutenção. 5. Mãe de milhares.
A mãe de milhares também pertence ao grupo das suculentas de sombra. A planta apresenta um formato extremamente interessante, já que produz centenas de pequenos brotos ao longo da borda das folhas, que ao se destacarem, dão vida a novas mudas, daí o seu nome. Se você gostou do vídeo, deixa seu like que já estará me ajudando muito, ou se você é novo, se inscreva no canal para receber mais novidades de flores toda semana.